Vamos lá. Bem, a nossa Perachá, Vahiu, Haye Sará, Meia Shaná, Vesrim Shaná, Besheva Shanim, 127 anos. O que é interessante dessa passagem, que o comentarista Arashi foca bem, é que está escrito separadamente. Podia escrever Meia Vesrim Shaná, Meia Vesrim Besheva Shanim, mas botou Meia Shaná, Esrim Shaná, Besheva Shanim. Aí Rashi comenta pela qualidade da vida que a Sara teve aos 7 anos, aos 20, e aos 20 aos 100 anos, e assim por diante. Mas vamos ver algumas coisas. Primeiro, a Sara era ou não era irmã de Abraão? Esse é o primeiro assunto. Bom, a gente sabe que vários comentaristas, desde a antiguidade, já diziam que Sara era sobrinha de Abraão, que era a filha de Harã, que era o pai de Lot. Então ela seria irmã de Lot. Mas aqui tem a pergunta. Harã, Abraão e Nahor, que eram irmãos, não nasceram no mesmo ano quando o pai Tera tinha 70 anos? Se a gente conseguir entender isso como não, se entrar lá, eu entro lá. Se entrar lá, eu entro lá. Vou sair daqui do meu. Mas por aqui dele, a gente passa. Vou tirar. Sai, né? É porque tá perto. Tenta Agora ficou perfeito aí, Rabi. não saiu, tá aparecendo aqui. Eu posso derrubar aqui o outro? Agora tá melhor, né? Agora sim. Parou. Agora parou. Tá tudo bugado. Bom, então, continuando. Eram irmãos, não eram irmãos. Tendo por base o que fala o texto, que Tera, o pai de Abraão, teve seus filhos, os que são contados na Torá, os seus próprios nomes, quando ele tinha 70 anos, Abraão, Nahor e Harã. Então, como que a Sara, sendo mais nova do que Abraão, 10 anos, isso quer dizer que Harã seria o pai dela, segundo essa interpretação, tinha 10 anos, quando deu à luz Sara, quando gerou Sara. Meio complicado. Então, a gente deve entender, de fato, que o texto fala claramente que a Sara era irmã de Abraão, do mesmo pai, mas de uma mãe diferente. É o que ele explica isso para Abimelech. Então, não tem por que a gente pensar do contrário. Lógico que há um comentário que aquela Isca que é mencionada lá no final da Parashá de Noah seria a mesma Sara. Isso é só um comentário. De fato, isso não é o pechat, isso não é o literal. Isso é uma coisa. Outra, a gente vai perceber daqui também uma pergunta. Abraão chega no Egito e acerta com Sara, diz que você é minha irmã. Aí o faraó leva o faraó, olha, essa irmã desse cidadão aqui, ela é muito bonita. E o faraó leva para ser a mulher dele, uma das mulheres do faraó. E Deus então castiga o faraó com doenças graves. Negaim. Negaim é um tipo de doença da pele, pode ser lepra, ou outros tipos de doenças. Aí o que dá um espanto no faraó tão grande,
Ele pergunta: foi o que você fez? Por que tu me disseste que ela é tua irmã? Toma ela e vai-te embora. Tá bom. Quando chega no capítulo, isso foi o capítulo 12. No capítulo 20, tem uma situação semelhante. Abraão vai até Abimelech, Meler Gerar, que era dos filisteus. E lá acontece a mesma situação. Ele diz: olha, diz que você é minha irmã. E assim é avisado a Abimelech. E quando chega à noite, o Abimelech tem uma visão divina, onde Deus diz para ele: não mexe com essa mulher, que essa mulher é casada. Aí o Abimelech de manhã vai interpelar o Abraão, diz: por que disseste isso? E espera a resposta de Abraão. Ou seja, ele não faz igual o Faraó que diz: por que tu me disseste a tua mulher? Toma ela e vai-te embora. Não, ali encabula realmente uma conversa com Abraão. E lá o Abraão diz que, de fato, ela é meia-irmã de Abraão, por parte de pai, mas que a mãe é diferente. E a gente percebe que Deus não castiga o Abimelech, a não ser e não deixa que ele tenha uma descendência, até que depois para Abraão faz uma oração para o Abimelech. E assim Abimelech também tem a sua descendência. A pergunta aqui: por que Deus foi complacente com Abimelech e não foi assim com Faraó, já que a situação foi a mesma? O que foi percebido aqui? Bom, a gente percebe no texto umas pequenas diferenças. Essa que o Faraó, quando fala, diz: porque tu disseste que é minha irmã, e já manda ele embora. E no caso de Abimelech, ele entra numa conversa para entender de fato o que aconteceu. E daqui é entendido, então, que o Abimelech está justo na situação e o Faraó não. Mas o que de fato tem aqui, para a gente entender essa diferença, tem aqui é o seguinte: tem uma passagem no Shira Shirim, no Cântico dos Cânticos, em que o rei Salomão chama para sua noiva, para sua mulher, para sua esposa, Achoti, Rayati, Tamati, que numa tradução literal seria Achoti, minha irmã, Rayati, minha esposa, Tamati, aquela que está junto comigo. Então a gente percebe que há realmente uma junção de Achoti com Rayati, minha irmã, minha esposa. Então, o que acontece aqui? A gente sabe também que em alguns povos da antiguidade, inclusive o Egito, era comum que os reis se casassem com suas filhas, ou até com suas filhas, como foi o caso do faraó Ramsés. Ramsés casou com uma filha dele, quando ela ficou maior. Tutmés também casou com uma irmã dele, e assim outros casos. E quando Abraão disse para o faraó que ela era irmã dele, o que devia pensar o faraó? Ah, isso deve ser a mulher dele, cara. Assim como aqui também a gente tem cada minha irmã é a dona desse reino aqui, é a rainha. Então aqui o Abraão colocou como se fosse um código. Se ele entender, tá bom. Se ele não entender, vamos deixar Deus nos ajudar. Isso é minha irmã. O faraó deu uma desperto. Ele disse: ah, ela é tua irmã? Então tá bom, ela vai ser minha esposa agora. Mas o faraó estava sabendo que ela deveria ser a mulher do Abraão. Por isso que Deus não perdoou ele, e ele foi castigado. Já o Abimelech de fato foi injusto. Assim, de fato, ele não sabia. E pelo que parece, não tinha costume no lugar dos filisteus, ou pelo menos nesse período, de que o monarca se casava com sua própria irmã. Então, por isso que Deus foi competente com Abimelech, que não aconteceu com o faraó.
Então, o faraó tentou dar uma despeça, como ele falou, então ele foi castigado por negaim. Negaim, da palavra nega. Nega é aquilo que acomete a pele e é transmissível. É pegajoso, da palavra pegar. Pegajoso. E assim ele disse, e vai embora daqui, desse nosso lugar. E o Abraão saiu, ele mandou que acompanhasse o Abraão, deu benefícios financeiros para Abraão, e assim Abraão foi embora. Bem, a outra situação que a gente tem que comentar é a seguinte. Tem uma passagem do profeta Isaías, eu acho que é o capítulo 51. Isaías 51. Em Isaías 51, lá é falado sobre Abraão e Sara. Abraão e Sara. E é usado uma linguagem como se fosse algo da rocha que você saiu em relação a Abraão e Sara. E existe um comentário no Talmud bastante inusitado. Bastante inusitado. É dito no Talmud que Abraão e Sara, eles eram, como o texto diz lá, tum-tum. Tum-tum. E o que é tum-tum? Uma situação meio que não é muito falado, mas seria assim, mais ou menos. Existem crianças que elas nascem com a parte genital encoberta por uma pele. E não se sabe se essa criança é homem ou mulher. Até que deve cortar, por exemplo, aquela pele e tu isso é homem. Ou então isso é mulher. Então, o Talmud comenta que o Abraão e a Sara já estavam com uma certa idade quando aquilo se rompeu. E aí eles puderam ter relações. Isso é tirado de Isaías capítulo 51. Bom, então o que o Talmud comenta na ocasião é que existem, pela halachá, situações anômalas. Por exemplo, a gente sabe que tem mitzvot leish para homem, tem mitzvot leishá, mitzvot para mulheres, e tem dois tipos diferentes de mitzvot para gêneros. Um é o androginos. Androgino é uma palavra grega, usada também em português, com andrógeno. Andro quer dizer homem, gino quer dizer mulher. Então, homem e mulher. Nessa situação que eu estou pelo Talmud, se refere ao hermafrodita. Hermafrodita é aquele que nasce com duas genitálias, uma de homem, outra de mulher. Então, tem halakha específica para ele. Coisa que ele deve cumprir como mulher, coisa que ele deve cumprir como homem. E tem o tum-tum. Ele é homem ou mulher. Não se sabe. Também tem coisa que ele vai cumprir como homem e coisa que ele vai cumprir como mulher. Então, imagine isso no passado, se hoje já é um problema. Imagine uma família que isso acontecia, como ia lidar com esse problema na sociedade. Na sociedade. Então, a questão e de onde aparecem essas coisas? Bom, a explicação que se dá é pela questão consanguínea. Então, ser parente dava muito problema de ordem genética. Então, desde que, segundo a Torá, o mundo foi formado, Adão, Havá, Caim, Hevel, Shed, os filhos que eles tiveram, nasceram com pessoas parentes. E dessas relações nasceram anomalias. Daí que vem justamente isso. Depois, justamente com
Noah e os seus 3 filhos, 3 mulheres, também teve de novo um agrupamento menor para ele se expandir. E a gente percebe dentro do povo de Israel a preocupação de casar com pessoas aparentadas. Aqui o Abraão casou com a irmã dele. Jacó vai se casar com primas. Isaac casou com uma prima. O próprio Esaú casou com uma prima, filha de Ismael. Então, de fato, dá esses problemas de ordem genética. Ou seja, o casamento endogâmico, de geração após geração, tem problemas. Inclusive, é falado que dentro do povo judeu tem doenças quase específicas. Tem uma que leva até o nome desse rabino da Inglaterra, que faleceu há pouco tempo, Jonathan Sachs. Esqueci o nome da doença agora aqui. Só que Sachs, o descobridor da doença, ele levou esse nome. Uma doença genética que acomete principalmente o povo de Israel, pelo motivo desses casamentos interfamiliares. Bom, então a gente vai ver o seguinte aqui. O Abraão, que é o nosso patriarca, ele tinha a preocupação de fazer o serviço a Deus. O serviço a Deus. Então, ele, na procura de servir ao Eterno, ele não hesitava. Por exemplo, Deus disse, agora tu vai ofertar o teu filho que nasceu. Aí ele falou, como assim? Não foi uma dificuldade para nascer, ter um filho? É que agora Deus me pede que eu ofereça meu filho? Mas ele não hesita em nenhum momento. Até que no final, só no final, quando está levantando o facão para dar o golpe, é que se percebe que Deus chama a atenção dele. Abraão, Abraão, atislar de adecar. Quer dizer, não joga a sua mão do filho Isaac. Então, dessa falta de hesitação, de não hesitação, que a gente aprende o valor de Abraão. E, por tabela, também o valor de Isaac. Ou seja, nós não podemos sermos hesitantes no serviço ao Eterno. A gente sabe muitas coisas acontecem. Por exemplo, você tem que botar tefilim, mas tem que acordar cedo no trabalho. Talvez não dê tempo. Tem que fazer uma coisa, mas acontece outro imprevisto. Você deve ser determinado. Vou dar um exemplo. Eu estudava na faculdade, eu estudava de tarde, de 2h30 até 5h30 da tarde. Quando chegava na sexta-feira, geralmente 5h10, 5h15, pedia para sair, eu saía. Mas tiveram anos que eu tinha aula até às 7 da noite, e a vida acontecia isso em sexta-feira. Então, chegava com a professora, falava abertamente, olha, eu vou com o professor, ele que saía, no mais tardar, até 5h30, por causa do Shabat, explicava isso na década de 90. E quando tinha problema de ter, às vezes, um tipo de trabalho para ser feito naquela sexta-feira mesmo, no horário da aula, até às 7 da noite, não vou fazer, eu tenho que sair. Mas tu vai perder ponto. Bom, perco. Não tiver como recuperar, não tem. Você tem que ter uma determinação para você, de fato, cumprir. Você não pode hesitar. Pensar, eu vou perder, eu vou isso aqui. Aí se aplica o que o Pirkei Avot escreve. Todo aquele que não guarda as leis do Eterno, as leis dos homens, incidem sobre ele. Então, se a gente não tem a preocupação de guardar a lei de Deus, vai guardar a lei dos homens. Então, aquele que guarda a lei de Deus é como se fosse de cima, retirado dele o peso da lei dos homens. Tanto isso é verdade, como estou contando o meu caso particular, chega a vez na sexta-feira e tinha a vez de problema, no caso desse, tinha algum tipo de trabalho, os próprios meus amigos diziam, não, professor ou a professora, Moisés tem que sair, passa logo com ele. Então, os outros já davam aquele embasamento, o apoio que precisava com isso.
Então, eu passei 6 anos na faculdade, nunca tive problema de fazer de segunda chamada, e por coincidência, uma vez até me chamaram a atenção, como que eu tinha festividade só na época que tinha prova. Tinha prova, eu estava em festividade, e tinha que fazer segunda chamada. Aí, até que a direção, em certa ocasião, mas não está estranho, só tem festividade quando tem prova. Traz um calendário para nós. Aí eu tive que levar um calendário hebraico, para eles perceberem que, de fato, coincidia. Terça, geralmente, é final de abril, começo final de março, começo de abril. Tem as primeiras provas nesse período. Ah, tem Sukkot. Rosh Hashanah Yom Kippur e Sukkot, geralmente é em setembro e outubro. Tem as terceiras provas só nesse período. Então, de fato, coincidia com as minhas provas. Então, aí, a falta a determinação faz com que você vá cumprir, de fato, a vontade do Eterno. Isso se manifesta através das mitzvot. Uma grande pergunta que se faz em relação às mitzvot é que a gente tem uma lei referente a não misturar leite com carne. É escrito em 3 passagens da Torá. No tevashel gedi, bachalev imo. E você não pode cozinhar um cabrito no leite da sua mãe. E é claro, o objetivo da lei aqui é a crueldade. Vai cozinhar um cabrito, ainda vai fazer na leite da mãe dele. Então, a mãe dele própria, logicamente. Daqui, como o texto aparece 3 vezes, essa lei foi sendo expandida, não só para o próprio leite da mãe, como um outro leite, que não pode misturar. Aí, não só de um cabrito ou qualquer outro animal, que não pode misturar com o leite. Então, ficou a mistura de leite com carne. Na época do Talmud, se discutiu se frango entrava ou não nessa proibição, já que o frango, como todo mundo sabe, a galinha não bota leite. Então não teria, de fato, essa proibição. E por um adendo, aqui um adendo do Derabanan, já não é mais da Torá, Derabanan, dos sábios, se faz uma cerca e também se incluiu o frango com leite. Bom, na Idade Média, em algumas comunidades judaicas, principalmente de Sefaradim, também incluíram o peixe. Não misturam peixe com leite. Bom, sobre a questão do peixe com leite, nós, Sefaradim do Marrocos, nossos sábios são categóricos que é permitido você comer peixe com leite. Por exemplo, pegar um bacalhau, um pirarucu, fazer com queijo, não tem nenhum problema, pode fazer. E de onde vem essa proibição? Bom, o Yosef Karo, que escreveu o Shulchan Aruch, então, nos seus comentários ao livro anterior ao Shulchan Aruch, que é chamado de Arbaat Urim, por Rabbi Yechiel Ben Asher, filho do Rabbeinu Asher, estão falando em 1300. Aí o Yosef Karo fez um comentário grande sobre o Arbaat Urim, e desse comentário que ele depois compilou o Shulchan Aruch, em 1500 mais ou menos. Então, onde ele está falando lá da proibição de você não misturar peixe com carne, peixe com carne. Porque na época do Talmud se verificou que isso dava doença e tudo mais. Então, foi dito lá que você deveria primeiro comer o peixe para depois comer carne. E nesse entremente, bastava você beber algo forte, uma bebida forte no meio, e já podia comer a carne. Aí, numa dessas que ele estava comentando sobre isso, saiu, em vez de ser peixe com carne, saiu peixe com leite. Mas isso, de fato, é um erro de copista, ou o próprio Shulchan Aruch acabou se enganando ali. Aí isso é confiado também, isso é confirmado também por um rabino que a maioria conhece, chamado Ezequias da Silva. Ezequias da Silva,
que escreveu um livro chamado Peri Hadash, que é um comentário sobre o Shulchan. Ezequias da Silva viveu já em Jerusalém, no ano 1700, de origens famílias portuguesas, espanholas portuguesas. E quando teve a expulsão, ele acabou indo, Ezequias da Silva, Ezequias de Silva, assim é chamado em hebraico. Então ele confirma, não, de fato é um erro, e não há proibição alguma de você misturar leite com peixe. Leite com peixe. Bem, aí vem outra discussão. Tá bom, eu não posso misturar leite com carne. Quanto tempo faz? Eu devo esperar para não fazer essa mistura? Bom, do leite para a carne, praticamente não tem espera alguma. Basta você limpar a boca ou tomar uma bebida forte, como no caso que a gente falou, do peixe e carne. A mesma coisa aqui. Toma o leite, bebe alguma coisa forte, separa o leite para não tomar mais e vai comer a carne agora. Não tem nenhum problema assim. Pode fazer assim. Aí vem a pergunta, e o queijo? Bom, o queijo também. Se você comeu queijo antes, você pode comer a carne depois. Tem quem diga, se o queijo for um queijo muito duro, aí você deve esperar algum tempo. Aí vai variando o dia. Aqui tem que até 6 horas para você esperar. Isso porque o queijo, sendo um queijo duro, quando você come, ele fica entre os dentes. Seria, então, inadequado você comer carne depois. Agora, da carne para o leite, aqui é que vem, então, uma grande discussão. Que o Talmud escreve, diz assim, não se deve comer carne e leite, a não ser de uma seudá para outra seudá. O que o Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, diz, ó, é bem claro o texto, segundo o entendimento dele, seudá para uma seudá. Aí ele diz, na época do Talmud, se comia 2 vezes por dia. Se comia uma vez de manhã, entre 8 horas e 9 horas, e outra vez de tarde, entre 4 horas e 5 horas, que era o final do dia. Então, entre 9 horas e 4 da tarde, tem aí 6 horas, no mínimo. Então, entre uma seudá e outra seudá, deve esperar 6 horas. O Shulchan Aruch também fixou a halachá nesse sentido, a gente deve esperar entre a carne e o leite 6 horas. Mas tem outras opiniões. Inclusive, o Remar Rabi Moshe Serles, que fez umas inserções dentro do Shulchan Aruch. Então, hoje, quando você tem o Shulchan Aruch, tem o texto em hebraico, assim, que a gente conhece esse hebraico sem ser cursivo, então é a fala do Shulchan Aruch, ou seja, é a fala do Rebbe Yosef Karo. Quando aparece em letra de Rashi, tem um hebraico cursivo, já são as inserções do Moshe Serles, que era um rabino da Polônia, que viu que certas coisas não se coadunavam com o que era praticado lá, os judeus que moravam nesse leste europeu. Então ele disse, quando não tem discussão, está valendo o que falou os Shulchan Yosef Karo. Quando tinha discussão, ele dizia, mas nós aqui fazemos dessa maneira. Ou seja, lá ele dava a fonte de onde era colocado. Então ele colocou que muitos não seguiam essa questão de 6 horas e bastaria 1 hora. 1 hora. E os netos de Rashi, Tosafot, nos seus comentários, já diziam uma coisa diferente. Não, o que a Guemará falou, uma seudá para outra seudá. Então, segundo o entendimento deles, estou aqui fazendo uma seudá. O que é uma seudá? Uma seudá é quando eu vou comer pão, por exemplo. Então, eu faço Netilat Yadayim, me sento, faço a berachá do Hamotzi, que é pão, e vou agora comer tudo aquilo que eu posso comer com pão, comida em si. Acabei a refeição, devo fazer agora o Birkat Hamazon, a bênção após a refeição. Então eu faço o Birkat Hamazon. Acabou a seudá. Fez o Birkat Hamazon? Então acabou aqui a seudá.
A partir daí, segundo o Tosafot, já pode comer coisa de leite. Já seria uma outra seudá. Então, eu vou ver depois o rabino que diz isso, e os faradim portugueses, os judeus de rito português, assim conhecido, eles secam só uma hora, igual como o Moshe Seres também escreveu. Mas eu tenho que dar uma olhada depois qual é o rabino que assim falou isso. Então, o segundo Jupanaru, 6 horas. E segundo outras correntes, não é bem corrente, segundo outras opiniões rabínicas, aí vai variar para 1 hora, ou passei em seguida logo. Essas variações são previstas em lei. Então, por isso que às vezes é importante a gente saber qual é a tua origem. Porque se você fala na minha comunidade de onde eu vim, meus avós vieram e tudo mais, lá se seguia o Shulchan. Então tu deve seguir o Shulchan. A minha comunidade era hispano-portuguesa. A hispano-portuguesa, baseada no rabino tal, consegue isso daí. Eu era Ashkenazi, consegue isso daqui. Isso daí é a importância. Então, para nós, estamos trabalhando, por exemplo, com Anusim. Os Anusim são descendentes dos judeus que se converteram à força pela Inquisição. Que judeus eram esses? Hispano-portugueses. Judeus hispano-portugueses. Então, em geral, eu devo procurar as fontes hispano-portuguesa e ver qual é a relação que eles seguem. No Marrocos, se tinha as duas origens. O Marrocos hispano-português, aqueles judeus que moravam na Espanha e Portugal, que foram expulsos, desceram para o Marrocos e formaram lá uma comunidade. Então, os Megorachim, que foram expulsos da Espanha. Em contrapartida, já tinha aquele judeu do Marrocos vivendo há mais tempo lá. Então, chama de Toshavim, os que já habitavam lá. Então, a halakha não é a mesma, em certos aspectos, para os Megorachim em relação aos Toshavim. Exemplo, os Megorachim, eles que foram expulsos da Espanha, Portugal, na Ketubá, que é aquele contrato de casamento, lá é dito que eu só posso me casar com uma outra mulher, já que a lei permite a poligamia, com a anuência da primeira. É como se fosse tipo um juramento. Estou casando aqui, consta aqui no documento, eu só posso, me comprometendo que eu só poderei casar com outra mulher, se essa primeira aqui anuir, se ela concordar. É uma forma de proteger a mulher. Já entre os Toshabim, não tinha essas cláusulas. Acho que Tuboto deles continuava livre lá, para casar com outra mulher. Então, lá no Marrocos tínhamos 2 tipos. Entre outras diferenças. Então, o grupo dos judeus, que eram Megorachim, expulsos da Espanha, chamaram para os Toshabim, os habitantes que habitavam no Marrocos, de forasteiros. Não, eles são forasteiros. Forasteiro, na verdade, era o que vinha da Espanha e Portugal. Mas queriam dizer forasteiros e fora do grupo. E aqui em Belém, judeus que vieram do Marrocos no século XIX, século XX, se tinha 2 sinagogas. E cada uma tinha um tipo de ritual a seguir. Uma era dos judeus forasteiros, outra dos judeus Toshavim. E tinha muita, como é chamado, peleia, muita briga, muita peleja dentro de sinagogas. Eu me presenciei em muitas brigas de sinagoga. Brigas pelo seguinte: tu estás lendo errado, isso não é assim. Essa oração não fica sentado, fica em pé. A melodia não é essa agora. Então tinha muita discussão, e discussão feia em sinagoga. Estava lendo pela internet uma época de histórias, de jornais na época,
Então, um jornal de 1888, 1888, antes do Brasil virar república, no Rio de Janeiro. Então, a vizinhança, 6 da manhã, chamou a polícia por causa de uma casa que servia como sinagoga e estava tendo o maior quebra-pau lá. Quebra-pau lá. E a polícia veio. Quando a polícia chegou, muitos fugiram por detrás da casa lá para ir embora. Os que ficaram tiveram que se ajustar com a polícia. Dizer que era uma briga de família, isso aqui. Então, até que ponto chegava? E acompanhando essa história que a gente vê lá no jornal, inclusive, é falado sobre uma outra discussão, sobre a questão do rito português. Do rito português. E tinha um rabino do Marrocos que intitulava que ele sim era do rito português, em contrapartida de um outro lá que seria escolhido para ser um rabino, disse, esse aqui não tem validade, a validade sou eu. Isso vinha no jornal da época, saía no jornal. Não reconhecendo a atribuição desse rabino, porque ele não era do rito português. Então, de fato, é importante quando a gente retorna, quando alguém, por exemplo, vai fazer uma conversão simples, sem ter uma ligação, digamos assim, familiar com nada, é dado o direito para ele escolher. Tu escolhe. Tu quer seguir o ritual Ashkenazi? Pode ser Ashkenazi. Quer seguir o ritual racídico? Pode ser racídico. Quer ser Sefaradi? Sefaradi. Prefere ser do Iêmen? Do Iêmen. E a pessoa escolhe. Mas no nosso caso, eu acho que aqui a gente tem raízes judaicas mais antigas. Então é importante que a gente vá buscar o que é dito pelos nossos sábios. Aqueles que moravam lá, em Espanha e Portugal, ou daqueles que foram ou até para o Marrocos, ou foram para Amsterdã, criou um círculo judaico muito forte, ou em Londres, judeus que vieram para Recife, judeus que vieram aqui para o Paramaribo, ou seja, no Suriname, de uma comunidade judaica em 1700, e outros que seguiram até onde era onde hoje é Nova York. A Jamaica também tinha uma comunidade judaica muito antiga, Curaçao e assim por diante. Então, todas essas comunidades, ela tem seu embasamento halárquico, baseado nos sábios, logicamente, e isso atesta qual é a halahá que você deve seguir. Então, aqui, não dá para a gente entrar numa certa discussão que é a seguinte: Rabino, o que eu devo seguir? O minhag é a questão costume, ou a halahá, ou a lei? Não, a pergunta aqui está mal formulada, as premissas dela. Minhag que é dito, ou seja, costume que é dito, é em cima da halahá. A halahá, por exemplo, eu estou falando, ela é como, nesse ponto aqui, ela segue esse modelo. A halahá pode seguir esse outro modelo, esse mesmo assunto. Esse outro modelo, esse outro modelo. Então, agora aqui vem a comunidade que você tem, que você vive, tradicionalmente, você costumeiramente, ou então os sábios que lá moravam, e disseram para seguir que modelo? Eu sigo esse modelo. Então, isso é o minhag daquela comunidade de seguir essa halakha aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. O Shulchan Aruch, que vocês ficaram, do próprio Shulchan Aruch, em relação à lei de Tefilot, leis de orações. Quando está se fazendo oração, chega um dado momento, tendo minhano na sinagoga, que alguém deve servir de shaliach tzibur, ou seja, de razan, de condutor da oração. Então, ele vai subir na Tebá, aquela parte central da sinagoga, que é chamada de Bimá, pelo nosso irmão Ashkenazim, e lá vai dizer um Kadish, em seguida vem Barehu, et Hashem Hamevorach,
Bendito seja o nome do Eterno, seja abençoado. Aí o Carrara responde, Baruch Hashem Amevorá Elam Vai. Bendito o nome do Eterno, que é abençoado para todo sempre. Eu já disse isso no começo. Quando chega no final da oração, tem de novo o Barehu lá. Então, segundo os Ashkenazim em geral, e o próprio Naru também escreveu, não se diz mais o Barehu no final. Já disseste no começo, tá bom, não diz mais no final. Mas por que se diz no final, segundo alguns? Aí é dito, não, porque não tem, judeus que chegavam atrasados na sinagoga. Por exemplo, começava a tefilar, digamos, 9 da manhã, Shabbat, e acabava 11h30. Lá está aquele judeu chegando 11h30 na esnoga. Tu chega 11h30 na esnoga, rapaz. Chega 11h30 na esnoga. Então, para ele não passar vergonha, e você repetir o barecu só para ele, não pode inserir dentro da tefilá novamente, edita o barecu e ele acompanha, ele vai ter a mitzvah e responder o barecu. Então, como isso antecede a que escreveu o Shulchan Aruch, que decidiu o Shulchan Aruch, então as comunidades, Faradim em geral, todas elas, seguem que no final da tefilá, tanto no Shacharit como no Arbit, você diga o barecu antes do Alena Shabeia, é a última oração. Então, antes do Alena Shabeia, é o barecu. E assim, que chegou atrasado ou não, tem o mérito de dizer lá. Segundo alguns, não todos, alguns Ashkenazim, eu, Shulchan Aruch, não diz mais. Já disse certo, já não diz mais. Chegou atrasado, perdeu. Então, daqui a gente está vendo que a halachá, ela me dá uma forte aqui, assim. Tá dentro da permissibilidade, esse ponto até esse ponto, tá. Então, aqui vem o minhag, agora aqui vem o costume. Qual costumeiramente vocês seguem? Nossa comunidade baseada no rabino tal, seguir dessa maneira. Então, você deve seguir. Lógico, que há situações. Hoje em dia tem um certo problema, porque certas comunidades, elas não têm mais essa unidade. Por exemplo, é feita uma comunidade em um lugar novo. Lá tem judeus que vieram do Marrocos, outros vieram da Síria, outros vieram, não sei, da França, outros vieram da Alemanha, da Polônia, da Rússia, tem judeus do Iêmen. Tá, que vai seguir quem agora aqui? Tem uma sinagoga lá em Israel, que eu frequentava algumas vezes lá, na Cidade Velha. Ela foi até restaurada. Na época que ela pertenceu, essa parte da Cidade Velha, Jordânia, eles destruíram essa sinagoga. Jogaram uma bomba lá, ficou só um arco. Na época que eu morei lá, só tinha esse arco, não tinha sinagoga ainda lá. Agora já reconstruíram. Na época que eu estava lá, se frequentava uma parte pequenina da sinagoga lá. Então, iam de judeus de várias partes. Então a pergunta era, como é que tu vai seguir agora aqui? Qual nussa? Que ritual? Eles disseram, não. Aqui a nossa sinagoga, como ela é formada de judeus de todas as partes do mundo, aquele que for fazer a oração, que vai servir como Hazan, o Shaliach Tzibur, ele segue o que é o costume dele. Quem subiu para fazer a oração é um Ashkenazi, deixa ele servir com Ashkenazi. Quem subiu é tal, assim, se subir com mulher. Gostei da ideia lá. Era uma maneira de amalgamar. E existe agora uma chamada tentativa de alguns judeus que moram já lá em Israel, disseram, nós devemos, segundo eles, já que estamos aqui em Israel, voltar a seguir o que o Talmud de Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém estabeleceu nas orações. E não mais seguir o Talmud do Bavli, o Talmud da Babilônia. Então, existe um Nussach ritual,
que segue essa opinião do Talmud Yerushalmi. E assim, as orações são um pouco diferentes daqui e dali. Até porque a gente sabe que as orações no Talmud eram tamanho, vamos chamar assim. Aí na época, do ano 500, ano 1000, dos Geonim, que ele se ampliou um pouco mais. Quando a Idade Média mesmo, de ano 1000 até o ano 1500, se ampliou mais ainda. E de 1500 para cá se ampliou mais ainda. Por exemplo, Lechadodi, que a gente canta na sexta-feira, é de 1500. Rabi Shlomo Halevi El-Kabetz. O nome dele está em acróstico, naquelas estrofes do Lechadodi. Shamor Vezahor, começa com Shin. Likrat, começa com Lamed. Mikdash Meler, Mem. Itna Ari, Re, Shlomo. It Oreli, outro Re. Lotevosh, Lamed. Verrayu, Vav. O Yaminus Mol, Yod. Halevi. Tá o nome dele? Shlomo Halevi. Então, ele compôs o Lechadodi e acabou entrando em todos nos Haot, em todos os rituais, os Kenazis, Parati. Todo mundo canta o Lechadodi em Erev Shabbat. Então, a gente percebe o quanto que é importante o serviço da nossa linguagem. Como é que eu devo proceder dentro de uma esnoga para fazer um serviço de fato divino a Deus. Então, o que antes era feito com os sacrifícios, hoje já é feito com as nossas orações. E ela é extensiva a todos os judeus. Já antigamente, não. A não ser o Shema Israel que eu deveria fazer de manhã e de tarde, eu não tinha outras obrigações. As tefilot eram tefilot voluntárias. Pedia a Deus uma coisa assim, mas não tinha obrigação diária. A obrigação diária era de fazer o sacrifício, o matinal e o vespertino. Então, isso, os Kohanim estavam lá obrigados, tinham obrigação só de manter aquilo ali. Eu era um judeu comum, tinha meu trabalho, eu era agricultor, tinha gado, então eu tinha que fornecer isso para o templo, preparar o dízimo, preparar uma parte para os pobres, e assim por diante. Então, tinha que era o feito de... Quando o templo foi destruído, então agora ficou as orações para todos. Kohanim, Leviim, Israelim, todos têm que fazer a questão da oração. E as mulheres, elas ficaram isentas dessa questão. Toda mitzvah, Shehazeman Garma, o tempo determina, que tem um tempo para se cumprir aquilo ali, a mulher está isenta. Botar tefilim. Tem tempo. Deve botar a partir do amanhecer até o anoitecer. É um tempo. Tem um tempo, a mulher está isenta. Talete. Mesma coisa. Tem tempo, já está isenta. Então, todas as mitzvot que tem tempo, ela não é proibida, ela é isenta. Isenta de fazer a mitzvah. Em compensação, tem outras. Por exemplo, a mitzvah da Inamikve. É uma mitzvah da mulher. Nós, os homens, somos obrigados a ir na mikve? Não, você não é obrigado a ir na mikve. E se você for, você pode ir, inclusive, todo dia. Mas quando acabar a tua mitzvah da mikve, você não vai dizer a berachá da mikve, da mitzvah da mikve. O inverso é bem verdadeiro. A mulher pode botar talete? Pode. Pode botar tefilim? Pode. Mas ela não vai dizer a berachá da mitzvah do talete e da mitzvah do tefilim. Ou seja, quando eu sou obrigado a cumprir a tal mitzvah, Deus me obriga a dizer uma bênção, uma berachá ao Eterno. Se eu não tenho essa obrigação, eu cumpro essa mitzvah, mas não faço a berachá. Então, essa aqui é a diferença que a gente tem nas mitzvot. Então, voltando ao assunto do Abraão lá, recebeu aqueles anjos, e ele ofereceu leite, manteiga, e depois o cabrito, é nessa mesma sequência, está correto. Tomou leite, tomou. Pegou um pãozinho com manteiga, comeu, tá bom. É de uma bebida alcoólica, um vinho provavelmente.
e depois comeu o cabrito. Aí não tem problema algum. Isso é uma coisa. E segundo a interpretação, tá, então não é proibido também. Abraão estava na situação de Ben-Noar. O que é um Ben-Noar? Noar é a relação deles que cumprem a lei de uma maneira devocional. Eles são obrigados somente a mitzvot. Se não cumprir o mitzvot, pode receber castigo em cima disso. Mas as outras, castigo nenhum. Então, a diferença que a gente tem, como eu falei no caso da mulher, ela não é proibida, ela vai cumprir aquilo de um ato devocional. Por exemplo, eu vou na mikve, não sou obrigado, eu vou por uma devoção. Essa aqui é a diferença de você cumprir algo que você é obrigado e algo que você não é obrigado. Bem, eu vou deixar aqui abertas nossas perguntas para a gente poder esmiuçar mais esse assunto. Por favor, fiquem à vontade. Rabino, Luiz, tudo bem? Não, Rabino, no comecinho da Paraxá, tem uma palavra aqui no finalzinho do Aleph, Bet. É a terceira, é a segunda, no Bet. Está lá, né? Vatamá, Sará, Vecriat Arba, Ihu, Hevron, Eretz Kenaan, Veiavô, Avraham, Lispor, Lessará, Veli, Vequitá. Só que tem um re pequenininho ali. O que é aquilo ali? Por que é pequenininho? A gente sabe que a Torá está cheia desses sinaizinhos pequenininhos. é verdade, é verdade. O Shema tem dois, né? Tem que é o E o E. Shema tem dois, exatamente. A Ain grande e o Dalet no final grande. Então, quer dizer, e tem outros também, os dois, os nunca foto, né? Que tem Do contrário, exatamente. os contrários. Então, quer Verdade, dizer, tem outro aqui. verdade. Outra Velivkot Lessará, Velivkotá. Essa palavra está indicando que o Abraham, ele chorou, logicamente, pela morte da mulher dele, mas chorou pouco. Chorou pouco. Então, daí que vai lá, Velivkotá, é pequeno, o Kaf. Por que ele chorou pouco? O Abraão chorou pouco, nos indicando o quanto ele sabia que a Sara era uma tzadiká, quanto que a Sara tinha feito, de fato, uma vida justa, tanto com ele, com a família, quanto que ela enfrentou, junto com Abraão, os problemas de mudança, viagem até o Egito, a história de Abimelech, depois a história com Agar. Então, a Sara, ela foi tzadiká nesse assunto aí, precisa disso. Escute o que a Sara está te dizendo. Quando ela percebeu Ismael fazendo alguma coisa com Isaac, a gente já comentou isso. Daí tá pequeno. Fala, livro Cotar. Bem lembrado, professor Luiz. Bem Porque lembrado. outra coisa é o seguinte: se Sara morreu quando Isaac ia ser sacrificado, ele não foi, né? Se bem que tem um midrash que fala que ele chegou a ser sacrificado e que Deus ressuscitou ele, né? É verdade. Verdade. Ela morreu ali, ela teve Isaac com 100 anos, vamos dizer assim, ele tinha 17 anos. A idade de Adão, eles falam que diz que Adão, quando pecou, tinha 17 anos, saído da adolescência. Esses midrashim, eles vêm geralmente de um comentário. Na época do Beit Sheni, ou seja, do segundo templo, era muito abundante, digamos assim, a questão dos comentários. E tem vários livros que fazem parte desse período. Por exemplo, Sefer Hayobelim, livro dos Jubileus. E muito desse que foi ensinado nessa época consta desses vários midrashim, esses vários comentários que a gente tem. Isso vem enriquecer a Torá, logicamente. A gente não pode esquecer que hoje nós temos, graças a Deus, a possibilidade de cada um pegar um texto e ler o texto da Torá. Antigamente era difícil. Tinha que conseguir uma cópia, alguém tinha que copiar para ti.
tinha que saber ler. Então, nem todo mundo tinha essa capacidade de ter a cópia, de ter uma leitura. Então, ele ficava muito só no ouvido. Ele ia para uma plateia para ouvir o Raham lá, o sábio, falar. Então, às vezes, o sábio falava e dava sono. O cara dormia. Então, para evitar a questão de sono, se usava uma linguagem hiperbólica, que é a linguagem, geralmente, de Midrash. Então, usa uma coisa bem assim, exagerada, o cara fica, o que está acontecendo? O que foi isso? E assim mantinha a atenção do assunto. Então, esse é o objetivo dos Midrashim. De onde se aprende isso? Tem uma passagem no livro de Neemias, não sei se é capítulo 8, depois dá uma olhada lá, e que teve uma leitura pública da Torá, onde foi feito um estrado assim grande, onde o Ezra leu, e lá é dito que era lido e que vários levitas, eles interpretavam a Torá para o povo. Você explicava a Torá para o povo. Daí tu aprende que já tem, olha, desde a época de Ezra, essa questão de alguém falar, de ler o texto. Tá, mas agora me explica o que quer dizer isso. E assim explicava o texto para os demais que não tinham condições de saber. Não tinham condições de saber. Então, essa que é a diferença. Então, esses pormenores, por que uma letra está pequena? Por que uma letra está grande? Por que ela está espaçosa? Tudo isso é importante saber. Então, nessa Perachá, a gente tem essa passagem do Elíptico Cotar, o Kaf bem pequeno, indicando a pequena, entre a pequena dor de Abraão em relação a Sará. Ele sabia exatamente que a Sara tinha sido uma sadicá. Então, na barra, Rabino. Azaco Baru. Ô, Rabino, Dan. Ô, meu amigo. Rabino, é interessante que Abraham ele passou por 10 testes, né? E justamente a Keidat de Isaac foi o 10º, né? A 10ª Isso. prova, digamos assim. Aí outra coisa que eu achei interessante, Rabino, foi sobre que é citada uma mulher chamada Keturá, né, nessa paraxá. Aí alguns comentários dizem que é H, outros dizem que não é. Aí eu queria saber se era H, se era outra. E outra coisa também, a questão da Brit Milá, né? Porque o Eterno ele deu esse mandamento para a descendência de Abraão, né? Isso. Ou seja, os descendentes de Ismael também, eles têm isso como uma mitzvah, como um mandamento, a questão da Brit Milá, o Benei Noah, digamos assim. Bem lembrado, Dan. Dan, assim, a Keturá, primeira pergunta da Keturá. Não te esquece da questão das interpretações. Então, vamos seguir o Peshat. Peshat é a primeira parte literal da Torá. No literal da Torá, Keturá é uma outra mulher. Uma outra mulher. E ela foi a mãe de Midian. Os midianitas eram abraâmicos. E outros povos que menciona lá. Então, por exemplo, quando o José foi levado para o Egito, lá se fala em 3 povos, ismaelitas, midianitas e medanitas. Ambos, todos são abraâmicos. Keturá e Agá, a mãe de Ismael. Bom, segundo a outra interpretação, já saiu do Peshat para uma outra situação, vai te comentar, mas por que o nome dela era Keturá? Keturá vem da palavra Ketoret. O que é Ketoret? Incensário para Deus. Então, vou dizer, não, que Agar, apesar de ter sido expulsa por Sara, o que aconteceu, ela nunca deixou de fazer seu incenso para Deus. Então, depois que a Sara morreu, ela assumiu o papel da mulher de Abraão, isso o texto menciona ela. Então, esse é um comentário que está acima do que o texto está te dizendo. É que eu disse para você, então, Peshat, Remes, Derash é o Midrash, e por último, Sod. Sod é o Sefer Yetzirah, Sefer Habahir, o Zohar e outros livros que seguem esse outro nível de interpretação. Então, o que acontece conosco, e às vezes é difícil a gente saber separar, a gente vai ler as coisas. Então, o sábio, quando fala, ele não está te dizendo, isso aqui é meu Peshat,
Isso aqui conforme o Remes. Aí a gente acaba se confundindo. Porque a gente falou isso. E aqui ele falou uma outra coisa. Então, e agora, como é que eu fico nessa situação aqui? Quem é isso? Quem é esse que está falando? São os níveis de interpretação que a gente deve entender. Eu gosto de seguir primeiro o Peshat. Peshat é o que está escrito de fato. É o caso, como eu falei agora, da Sara. Era o que para Abraão? Era irmã dele, está no Peshat. Deus tem. O Remes vai te dizer que ela era sobrinha de Abraão, que aquela Isca mencionada lá, a Peshat de Noa, se refere a Sara, e assim por diante. Tá bom. É outro comentário. Mas o Peshat, ela era meia irmã de Abraão. Mesma coisa aqui. Keturá. Keturá é uma outra mulher de Abraão. Aí vem um comentário, lembra? Não, essa aqui era H, mesma H. Esse é outro comentário. Certo. Perguntar mais uma outra coisa, qual foi? Sobre a questão da Brit Milá, se é um mandamento Brit também, Milá. digamos assim, para o filho de Ismael, descendente de Abraão, se Benenoa faz também, eu gostaria de entender. Tá, olha só. O Bene Ismael, apesar de não ser obrigatório pela Torá, mas parece que os Bene Ismael, eles seguem essa questão de fazer Brit Milá aos 13 anos. Porque eu tive contato, que falaram, o garoto chega aos 13 anos, aí vão fazer o Brit Milá nele. Aí eu lembro de relatos, chegava lá o que fazia o papel de Moel entre os árabes lá, e a molecada já ia correndo com 13 anos para fazer o Brit Milá. Mas parece que é assim. Agora, sobre Bene Noach. Bene Noach. Bene Noach, a gente não pode esquecer, eu expliquei agora, é assim, tem coisas que é devocional. Por exemplo, eu sou um Benor. Sou um Benor. Então, eu como Benor, não tenho muitas obrigações. Mas meu coração me impele, ou seja, me leva a cumprir o que a Torá escreve. E eu quero fazer Brit Milá. É proibido? É a primeira pergunta. Não, pelo contrário. Não é proibido. Posso fazer o Brit Milá. Faço o Brit Milá. Então, o Rambam escreve isso na Halachot Melachim. E isso também é questão de discussão, como tudo, em Ahadut, em judaísmo. O que acontece? É assim, um goi, olha bem o que eu te falar, um goi, ele pode cumprir a Torá? Então, o que se entende por goi é aquele que pratica Avodá Zará, aquele que pratica idolatria. Idolatria. Então, esse que pratica idolatria, ele não pode cumprir a Torá. Ou seja, eu não devo, no caso aqui, não devo me preocupar em ensinar que quer fazer idolatria e quer saber coisa de Torá. É difícil. Mas se ele é um Ben-Noach, o que quer dizer um Ben-Noach? Ele reconhece a Torá como uma verdade. É Ele segue monoteísta, né? as leituras que tem aqui do nosso texto. Então, ele não faz a Vodazará. Então aqui é diferente. Ele quer cumprir? Deixa ele cumprir tudo o que ele quiser, tudo. Brit Milá, Shabat, Tefilim, Talet, tudo. E ele está cumprindo isso igual como Abraão Avino, como devocional. Ele vai ter os méritos maior do que um judeu que é obrigado a cumprir. Então, essa que é a diferença entre um Benor e a questão de um goi. Então, quando é dito que não se deve ensinar a Torá para goi, a gente ouve isso muitas vezes, tá certo? Verdade. É proibido, vai fazer isso. Inclusive, isso é dito para mim, tá certo? Eu lido bastante com não-judeus, digamos assim. Rabino está ensinando isso. Uma conversa com outro rabino, também apoia a minha mesma. Ele disse que disseram para ele: pai, tu está dando manjares melhores aos porcos. Foi a expressão que alguém foi utilizar, tá certo? Caramba. Mas isso é um erro, não é isso. O que a Torá nos diz é o seguinte: todo aquele que quer se aproximar da Torá tem a obrigação de ensinar. Ensinar ele a quê? Primeiro, a ele se tornar um judeu. Se ele não conseguir chegar ao nível de ser um judeu,
Assim, o que é judeu? Judeu de fato de direito, ele vai chegar ao nível de menor, tá bom. Quer dizer, é uma mitzvah muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Eu também não posso chegar com uma pessoa e dizer, olha, para aqui nesse menor, até aqui para ti. Você não pode seguir adiante. Também está errado isso. Deixa a pessoa, ela vai ver o nível dela, ela vai ver o... Ah, eu estou apto para cumprir mais coisas. Eu vou cumprindo. Por que isso às vezes é difícil? Por que às vezes é difícil? Porque a gente não mora sozinho. Uhum. Então, por exemplo, eu não sou judeu. Casei com minha mulher. Minha mulher, ela é da Calunga. Então, como é que eu vou me converter? Minha mulher sendo da Calunga. Na minha casa lá vai ter santo lá, e mistura com coisa afro-brasileira. O negócio vai longe. E é uma realidade. É uma realidade. Então, eu também não posso dizer, te larga dessa mulher. Não, que isso. Vivo bem com ela em outros momentos. Então, mantenha o que tu podes fazer. Se por um acaso depois dela decidir te acompanhar, já é um ponto para ti. E aí tu consegue ir diante. Mas o mais importante disso é o serviço a Deus. Se você é judeu ou não, se ficar na mão de um Beit Din, no final das contas, é um tribunal de homens que vão me julgar se eu estou apto para cumprir aquilo ali. E aí não só mais de servir a Deus, isso não está mais em questão. Está em questão outras coisas. Eu vou pertencer agora a uma nacionalidade. Uhum. Como assim uma nacionalidade? Ah, além de eu estar me convertendo, eu já estou aqui recebendo praticamente um passaporte na minha mão. Que passaporte? Passaporte de outro país. Então, esse outro país, ele quer ter a certeza que eu não sou um traidor, por exemplo. Eu não sou, não sei, um espião. Não tem aquela história daquele Eli correndo, já ouviu falar? Uhum. Eli correndo. É o inverso. O Eli correndo era um judeu de origem de países árabes. O que ele fez? Ele chegou na Argentina e se meteu na comunidade árabe lá. Ele também falava árabe bem, passou como se fosse um muçulmano. Sabia as coisas de muçulmano que era para fazer. De lá ele volta para a Síria, como muçulmano, e acaba se enfronhando dentro do governo sírio. E muitas das informações básicas daquelas guerras de 67 e até 73 foi a questão desse judeu que nos ajudou bastante lá. Até que pegaram ele. Pegaram ele, mataram, acho que não devolveram o corpo, uma situação dessa. Mas eu quero dizer, assim como pode acontecer dessa maneira, pode acontecer também de outra maneira. Vai que alguém aqui vem, é descendente de árabe, por exemplo, ou então apoia essas questões terroristas, um exemplo. Rabino, quero me converter. Ah, legal, isso aqui. Aí tu vai e converte alguém. Agora teu nome vai ser Abraão. Ele cumpre as coisas que manda cumprir, tem que fazer shabat, vai comer cachê, isso o quê, todas essas coisas ele está fazendo. Ah, se converteu, agora eu quero ir para Israel, Rabino. Me dá uma carta de... Ah, ele se converteu, está aqui o documento, dá a carta para ele, porque qual é o problema? Aí ele vai. Aí está dentro de Israel lá, com o passaporte israelense, virou israelense. Tá? Quem te afirma que ele vai ser um bom judeu lá? Isso falando, Dani, em relação a terrorista árabe. Mas tem um outro problema também, que isso nos inclui. Isso no Brasil, principalmente, aqui no Brasil, principalmente, é a questão de messiânico. Como é que tu vai converter alguém para ser judeu? E ele vai cumprir essas coisas todas. Mas, no fundo, eu acho que Yeshua é o Messias. Aí, ele vira judeu, não, eu sou judeu, tá aqui o documento, tá aí o documento, cara. Eu quero ir para Israel, vai para Israel, cara. Chega lá, vou abrir uma igreja agora, messiânica. Ou então uma sinagoga messiânica.
Então, a pergunta é isso. É esse judeu que a gente quer que viva lá em Israel? Então, o problema ficou e dificultou aqui para o Brasil, pela minha experiência de comunidade, ou pessoas desse tipo que acabaram se convertendo, chegaram em Israel, fizeram coisas que não eram para terem feitas, e acabou decepcionando. Os rabinos lá ficam do Brasil, toma cuidado, isso aqui, papapá. Teve um outro judeu aqui em Belém, ele é filho de judeu, uma coisa assim meio misturada. Aí ele queria ir para Israel. Tinha direito, pela lei do retorno, já que ele era descendente. Aí na pergunta que a agência fez para ele, perguntou assim, que tipo de judeu você é? Paratri, Ashkenazi, botou lá, messiânico. Aí ele botou um X, messiânico. Pronto, aí não deixaram ele ir. Pô, tem que ter messiânico, rapaz. Tu é doido? Claro que tu não vai. Aí não deixaram ele ir. Então, onde eu quero chegar? É importante se ter essa questão. Hoje em dia tem essa questão toda do envolvimento. Por isso que, às vezes, se tu perceber, às vezes demora esse tipo de conversão. É para se ter essa noção aí. Tendo isso sendo resolvido, seja percebido por quem deve perceber, o rabino percebeu a sinceridade desse daqui, converte, não tem nenhum problema disso. A lei Halakha está aí cheia desse. Quantas pessoas não foram realmente convertidas no judaísmo? Está lotado, não tem nada de errado nisso. Rabi Akiva, um dos maiores nossos sábios, era filho de pessoas convertidas. Rabi Meir, e assim outros e outros, e outros e outros. Então, nosso projeto qual é? Vamos estudar. Depois, quando chegar um momento que pessoas queiram passar por uma conversão, a gente vai ver situações desse daquele ali. Enquanto isso, bora estudando, bora aprendendo. Tem muita coisa para a gente debater aqui. Rabino. Nada, Dano, um abraço. Bem, então, vamos deixar nosso boa noite a todos nós. Posso fazer uma pergunta? Claro que pode, seu Luiz. Pode sim, com certeza. Está encerrando mesmo? A questão do mikve para o homem que o senhor falou, né? A mulher tem a obrigação de fazer o mikve. O homem não precisa fazer. Mas vamos supor, mas se ele quiser fazer, e eu, por exemplo, eu não tenho uma sinagoga que eu possa ir lá com o mikve lá para me poder fazer o mikve. Mas eu vou no mar, por exemplo, eu vou na praia. Eu posso fazer eu posso fazer a brahá da imersão e fazer a imersão no mar? Porque não, água entendi. É assim, seu Luiz. Nós somos desobrigados de fazermos a bênção, saber a fala. A gente gosta na Bíblia todo dia. Mas eu saio da mikve, eu não faço berachá alguma, porque eu sou isento, desobrigado. Aí, eu vou no mar, o tio está falando. Posso fazer na mikve no mar? Posso fazer sim, até no rio. O único detalhe aqui é como eu devo estar vestido. Devo tirar meu relógio, tirar outras coisas, tudo mais. E em relação a roupa, por exemplo. Também não posso estar de roupa. Aí eu vou entrar nu, tive que entrar nu. Mas aí tem outros problemas. Então, a ideia que se dada, se usa uma bata grande, e quando a água entrar, vai fazer assim a bata, tá certo? Com a água. Então, a água vai preencher todo o seu corpo, tá certo? E aí, tu dá 7 mergulhos, estás fazendo exatamente o que a mikve nos ordena. Sem abrahar. Sem abrahar. Okay. Sem abrahar. Interessante. Vou falar em abrahar para homem, ela só é dita, vou até pesquisar isso de novo, mas ela só é dita para aquele que vai se converter. E quando ele vai fazer a conversão, ele é obrigado a ir na mikve. Aí tem que fazer a berachá, mas eu vou dar uma olhada nisso. Mas acho que é nessa situação. Porque o rabino, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem 2 sinagogas, né? Tem uma liberal e tem a Rabad aqui.
né? E o Rabino Nissim é o Rabad. Ele fazia toda sexta-feira, antes do Shabat, ele ia lá na IB, né, para fazer o mikve lá. Ele é a mulher, né? Não sei se é assim. Mas ele fazia, parece que toda sexta-feira, até que eles construíram o Rabad novo, a sede própria deles aqui. Então, ele deve ter feito uma mikve lá. Mas é interessante saber. Eu achei que para o homem também era uma obrigação fazer. Não. É uma devoção. Mas muitos vão para a mikve, somente esses racídicos e ashkenazim em geral, eles dão um valor muito extremo à questão da mikve. Eles fazem mikve até de utensílios. Até do... exatamente. Até de utensílios. E utensílios até é obrigatório. Tem que fazer a bênção. Aí tem uma questão, quando vai utilizar, por exemplo, um utensílio pela primeira vez, quando vai de castilização, bota naquele negócio que é meio de... Isso. Aquelas sacolas lançadas assim, tá certo? Que a água entra para dentro. Aí tu bota ela lá dentro, dá aquele mergulho. Aí tu tira, aí tu diz a benção. Al mitzvat, al tefilat keli, se for um keli. Então, a tefilat kelim, se for de vários utensílios. Mas é interessante. Então, dá na barra, Rabino. Obrigado. Nada, seu Luiz. Bom, então, vou agradecer mais uma vez para vocês todos. Grande abraço. A gente está organizando aqui de novo, a todos nós, a nossa aula de hebraico, uma outra turma. Vai ser na quarta-feira. Aqueles que, porventura, não conseguiram continuar nessa atual turma, então vai ter essa repescagem aí para a gente buscar. Tá certo. Tá bom, um abraço. Um abraço, Rabino. Shabbat shalom, Rabino. Shabbat shalom. Shalom, querido.